Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como estão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos ver hoje uma reflexão no livro de Neemias, no início do livro de Neemias. Após a queda do Império Babilônico, o Império Medo-Persa domina através do rei Ciro, domina o Império Babilônico, invade, domina o Império e passa a ser agora o senhor do Oriente Médio e de toda a região do Egito, da Ásia Menor, o maior império que já tinha tido até aquele momento, né? E no trono, no momento da história de Neemias, quem está sentado no trono é o rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes, só para a gente situar na história, ele é o rei Artaxerxes I, é filho do rei Xerxes. O rei Xerxes é o marido de Esther, que a gente conhece bem a história, né? É aquele rei também que invade a Grécia e enfrenta o rei Leônidas e os 300 de Esparta na Batalha das Termópilas. Então nós estamos vendo que estamos conseguindo situar na história. Artaxerxes é o filho desse rei que invade a Grécia e enfrenta os 300 de Esparta. O pai dele, Dario, o pai de Xerxes, Dario I, foi também um rei famoso dos persas que enfrentou Atenas na Batalha da Maratona, que a gente conhece bem e que inspirou o nome da corrida Maratona, os 42 quilômetros das Olimpíadas atuais. Então a gente vai vendo que é uma dinastia de reis importantes na história da Pérsia. E Artaxerxes é o rei que está com Neemias. Neemias trabalha para Artaxerxes, ele é o copeiro do rei Artaxerxes, né? Neemias fazia parte dos descendentes daqueles que foram cativos pelos babilônicos. Os cativos ficaram 70 anos cativos. Logo após a vitória do rei Ciro, da Média Pérsia sobre a Babilônia, o rei Ciro liberta parte dos judeus que estavam cativos e retornam para Jerusalém. Entretanto, o Neemias é um dos que fica, né? E agora vai servir o rei Artaxerxes, está servindo como um copeiro. A gente sabe que ser copeiro é uma função de extrema importância, né? Naquela época a gente fala copeiro, é o cozinheiro. Não, ele é o homem de confiança do rei, ele é alguém que está ali ao lado do rei, é aquele que experimenta a comida e o vinho antes do imperador, para evitar que coloquem veneno e ele morra envenenado. Além de ser uma situação de alto risco, né? Que ele pode morrer numa hora dessa, coloca um veneno lá, ou morre no lugar dele, né? No lugar do rei. Então é complicado. No capítulo 1 do livro, a gente vai ver Neemias começa a fazer um resumo da história do momento em que ele vai retornar para Jerusalém. Então ele começa a fazer um resumo da história. É ele mesmo que escreve o livro. Então ele começa a narrar como é que foi que ele conseguiu voltar e reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Ele diz que era no 20º ano do reinado de Artaxerxes, portanto, 445 a.C., dá para a gente situar com precisão essa data, 445 a.C. Então veio ao palácio um dos seus irmãos, Anani, e trouxe notícias de como estavam os judeus que haviam retornado do exílio, bem como os judeus que ficaram, que nunca vieram, nunca foram exilados e moravam lá até então, em Jerusalém e na região, né, que não foram levados ao exílio. Então todo esse pessoal, os que retornaram e os que não foram levados, agora se juntam e estão lá na cidade de Jerusalém. E o irmão vem trazer a notícia para ele como é que estão os que retornaram e como é que está a cidade de Jerusalém. Então a notícia que o seu irmão traz é profundamente triste para Neemias. Diz assim, está lá em Neemias 1, 3 e 4. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele faz uma oração de um coração contrito por conta da situação que estão seus parentes, os seus irmãos, e ele
confessa que nós, os filhos de Israel, pecamos diante de ti, Senhor, e transgredimos os teus estatutos. Mas o Senhor também diz que se nós nos convertermos, nos voltarmos para ti, tu nos ajuntará novamente e trará de volta ao lugar que tinha escolhido. Ele sabia das promessas, das profecias dadas aos profetas de Israel. Então passaram 4 meses, né? 4 meses se passam. E Neemias agora está na presença do imperador Artaxerxes, o homem mais poderoso, diga-se de passagem, de todo o mundo da época. Ele era o cara mais poderoso. Ele montava um exército que dificilmente alguém se equivalia a ele em número de homens, né? Tal era o domínio, o tamanho do seu império naquela época. E então era um homem poderoso. E quando ele está na presença, ele põe o vinho. Ele primeiro toma o vinho, para então depois entregar para o Artaxerxes. E quando ele oferece, o Artaxerxes percebe a sua tristeza estampada no rosto. E aí a gente vai ler de novo agora. Neemias 2, capítulos de 2, versículos de 2 a 5. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meu pai está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Diz o texto que o rei permitiu que ele retornasse, né? E só perguntando quando é que ele voltaria, né, para Suzã, que é a cidade onde ele estava, a capital do Império Persa. E ele acertou a data direitinho com o rei e depois pediu ainda mais uma coisa para o rei, que ele mandasse carta aos governadores de todo o território que ele vai passar, além do Eufrates, para que ele pudessem conceder madeira e pedra, e ele pudesse levar na construção, e desse os carros, tudo para que ele pudesse levar todo esse material para a reconstrução, e o rei concedeu para ele esse pedido também. Em um terceiro momento dessa história, Neemias já está em Jerusalém, e ele está já trabalhando na reconstrução. Só que agora alguns inimigos ao redor de Jerusalém começam a ameaçar, atacar, impedindo que eles continuem a reconstrução. Eles passam a enfrentar a oposição dos inimigos de Israel que estão ao redor. E aí nós vamos ler mais um texto. Está lá em Neemias capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, dia e noite. Claro que com todas essas dificuldades e muito mais que ainda vão surgir no meio do caminho, né, eles conseguiram terminar toda a obra, né, com toda a dificuldade, mas conseguiram terminar toda a obra e a reconstrução do Templo de Jerusalém. Como é que a gente pode aprender uma lição com relação a Neemias? Como é que ele pode nos inspirar? Como podemos aprender a orarmos a Deus através da história de Neemias? Neemias nos apresenta 3 tipos de oração. A primeira, ele, diante de uma tamanha situação de dificuldade, de sofrimento do seu povo, que estava lá na região de Jerusalém, bem como também aquela situação de miséria, porque os muros destruídos e derrubados não tinha condição de defesa. Qualquer povo, por menor que fosse, podia atacar e roubar, né? Fazer uma pilhagem com a cidade dele. Então eles precisavam reconstruir os muros para ajudar um pouco mais uma defesa a algum ataque. Eles precisavam construir o templo para eles voltarem a adorar o Senhor. Então isso angustiou, e ele chorou e lamentou vários dias, jejuou e orou e clamou a Deus, ao Deus dos céus, confiado na sua misericórdia. Então ele fez uma oração intercessória pelo seu povo. Primeiro tipo de oração que a gente pode fazer, uma oração intercessória, e ela pode se prorrogar
por um tempo que seja necessário. E nós podemos incluir um jejum e uma oração à medida que a nossa angústia é grande e falar com o Senhor, né, sobre essa situação que nós estamos vivendo, né? A segunda vez que ele faz uma oração, ele já faz uma oração relâmpago. Você vê, todo tipo de oração é válido, né? E num intervalo entre a fala do rei e a sua resposta, ele faz uma oração relâmpago e ele ora pela segunda vez e ele responde para o rei, cria coragem por causa da oração, pedindo: Deus, interfere aí. Eu não sei nem o que ele falou, porque não diz o texto, mas ele fala: Deus, interfere aí, agora é a chance, eu vou pedir aqui. E aí ele pediu, fez o pedido e o rei concedeu, né? A gente vê Deus respondendo na hora a oração dele. E a terceira vez ele faz uma oração juntando com uma ação, e aí nós temos que entender isso também. É uma forma de nós orarmos, que é a gente orar e ao mesmo tempo prover toda necessidade que estiver ao nosso alcance, prover, né? Então ele fez a oração e rogou para que o Senhor guardasse do ataque dos seus inimigos e colocou guardas 24 horas por dia, guardando a obra para que eles conseguissem concluir aquela obra de construção. E assim que a gente aprende a orar com Neemias. Neemias é um cara sensacional, um cara voltado para cumprir a vontade de Deus, porque aquela cidade é a que vai receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para a libertação de todo o povo, de todos os povos, de todas as nações. A promessa feita a Abraão, aquela cidade vai receber e Deus vai nos purificar do nosso pecado através da pessoa de Jesus e nos conceder, derramar o Espírito Santo sobre a nossa vida, né? Então, que momento importante, que a gente possa orar com Neemias. Que Deus nos abençoe. Amém.